ver se eu... Ver se já tá ao vivo certinho aí pra você. Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Romilton aqui de novo, psicólogo da Estúdio. Hoje à noite a gente vai fazer uma live diferente, eu não vou intermediar o assunto. Vai ser a Ellen e a Ana Cristina que vão participar dessa live, vão falar sobre a mãe suficientemente boa ou como ser uma mãe suficiente, aspectos da maternidade que possam ser satisfatórios na educação das crianças. E aí eu vou convidar a Ana Cristina para assim que a Ana entrar, eu vou passar a palavra para a Ellen e a Ellen vai dar continuidade com o tema de hoje à noite, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês podem fazer nos comentários aí, e depois, quem estiver assistindo depois no IGTV ou assistindo pelo YouTube, que eu sempre hospedo lá as lives depois no YouTube, se precisar fazer alguma pergunta para a gente, pode mandar pelo direct, pelos comentários, que a gente vai passando para as meninas e elas vão poder responder vocês com toda certeza. E aí, qualquer dúvida que tiverem, pode ir perguntando para a gente, tá bom? E a Ana não está entrando. Ok, dona Ana, vamos entrar. Ana, estamos só aguardando você começar a sua parte de aceitar o nosso convite para ficar online. Agora sim. Boa noite, Boa Ana, tudo bom? noite, tudo? Tudo bem. Eu vou passar então a palavra para a Ellen e aí a Ellen vai acompanhar junto com você aí essa live de hoje à noite, tá bom? Ok. Oi, Ana. Oi, Ellen, boa noite. Boa noite. Boa noite, Eliane. Vamos começar então, que a gente tem pouquíssimo tempo, né, para falar sobre esse assunto. E é bastante assunto, né? Isso, eu vou deixar você dar o início e aí a gente complementa aí. Então, boa noite para todo mundo que está entrando agora. Hoje vamos falar sobre essa mãe suficiente. O que é essa mãe suficiente? Como ela é, onde ela está, como ela age. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, a importância disso, né? Para essas crianças, no dia a dia. E aí, para começar, a gente pode dizer que mãe suficiente não é mãe perfeita, Ellen? Exatamente, mãe suficiente não é nenhuma mulher maravilha, não é aquela pessoa que vai salvar a tudo e a todos e dar conta do recado em tempo hábil todos os dias, né? É interessante a gente pensar nisso, porque muitas vezes nas redes sociais é posto para nós, né, uma ideia de que a mãe é, faz academia, trabalha, cuida de casa, cuida do filho, não coloca o filho de castigo, não dá palmada. É uma mãe docinho, né? É uma mãe É uma mãe perfeita. que está com a unha sempre feita, o cabelo maravilhoso, com tudo em dias, todas as atividades, tem tempo para sair com os amigos, tem tempo para cuidar da casa, tem tempo para tudo, né? Então, a mãe de rede social é uma mãe que a gente não deve seguir como exemplo para a vida real, porque na vida real a gente sabe que não é assim que as coisas acontecem, a gente sabe que a criança, ela demanda muito tempo, demanda muita atenção, demanda muito cuidado. Além da criança, o marido, a vida pessoal da mãe, todos esses nuances que nos cercam estão ali. E a rede social, ela é um pedacinho de coisas que a gente compartilha. Então, óbvio que ali a maioria das mães vai publicar só foto bonita, só foto legal, só uma rotina muito boa, coisas muito boas. Isso faz com que as mães da vida real olhem e falem, mas poxa, por que que a minha vida não é assim? Por que que eu não sou assim? Por que que eu não tô com o meu cabelo arrumado? Por que que eu não consigo ir num salão fazer uma hidratação, as unhas, né? O que que tem de errado comigo? No que eu estou errando? Ou onde eu estou errando?
Uhum. É interessante a gente pensar justamente nessa questão do onde estou errando. Ser mãe é um desafio. Já sempre foi, nunca deixou de ser um grande desafio. Hoje, talvez um pouco mais, porque a mãe está em todo lugar e a mãe já não tem mais, nem sempre ela tem alguém que dê um suporte. Então, para ser mãe, ela precisa, antes de tudo, estar bem. Ela precisa ter um ambiente bom, ela precisa estar acolhida. Então, assim, pensar na mãe de hoje é pensar em tudo que cerca ela, desde a gestação, como, se foi planejada, se não foi, é, essas intrusões, né, de outras pessoas, de outras opiniões, porque daí também gera talvez um sentimento de que, nossa, eu gostaria, talvez agora até na questão de pandemia, por exemplo, que as mães estão na sua casa, sozinha, com a sua família, né? Mas não tem a mãe que mora lá em outro lugar, que já teve a experiência de ser mãe, que antigamente era muito comum. A mãe vinha para casa da gravidinha ajudar e preparar esse ambiente. Hoje isso a gente já não tem. Então, ao mesmo tempo que há o desejo de ter, às vezes há a necessidade de não ter, porque são muitas opiniões, são muitas informações, são muito, você deve fazer assim, ou uma mãe boa é uma mãe que faz isso. Então, tem o desejo de ter quem ajude, muitas vezes, mas tem também o excesso de quem está dando opinião o tempo inteiro, de quem está se intrometendo demais, né? Exatamente. As pessoas esquecem que cada maternidade, cada maternagem é único. Então, a criança do outro não vai responder como a sua criança respondeu quando você fez tal coisa ou quando você agiu de tal maneira. O desfraude não vai ser no mesmo tempo. O desmame não vai ser da forma como você acha que é correto para outra mãe fazer. Então, é muito bom que as pessoas se coloquem no lugar dessa mãe e se perguntem: a opinião que eu vou dar é válida? Porque às vezes é intrusivo, é invasivo, a mãe não quer receber, ou a forma como você fala demonstra que talvez ela não saiba o que ela está fazendo, e ela sabe, é o filho dela, é a forma como eles se conectam, a forma como ela exerce a maternidade dela, está correto para ela e para o filho dela. Não é a forma como você acha que tem que ser, como você acha que essa mãe tem que responder, ou a cor que você acha que essa mãe deve colocar de roupa no filho, o jeito que você acha que essa mãe tem que falar, a mãe que não castiga. Aí temos as mães hoje em dia que estão tentando a criação afetiva. Mas tá errado, tem que bater, tem que colocar de castigo, tem que não sei o quê, vai crescer uma criança que não vai te respeitar, uma criança... Então, assim, a gente tá cheio de opiniões, cheio de pessoas invasivas, cheio de pessoas que se intrometem demais no outro, e para realmente ajudar e auxiliar essa mãe e favorecer um ambiente saudável para ela, pouquíssimas pessoas, né, Ana? Isso é a realidade que a gente tem no hoje, né? E pensando justamente nessa relação única, a gente tem que pensar que o ser humano, ele é um animal instintivo. Então, não existe um manual de ser mãe. Mas a partir do momento em que se é mãe, algumas coisas, como a hora de dar a comida, o alimento, a hora de dar banho, a hora de trocar, é instinto de quem cuida. Então, quem cuida é essa mãe, que é a melhor pessoa do mundo para saber das necessidades reais dessa criança, né? Então, assim, pensar que antes de qualquer coisa, embora não exista um manual, é instintivo do ser humano que decide ser mãe, que decide viver essa maternidade, que também tem isso, talvez a gente possa comentar muito brevemente, que a escolha de ser mãe é uma escolha muito delicada, muito importante a ser feita. Exatamente. E aí a gente pensar justamente desse ambiente mãe. A mãe é o ambiente primeiro. Não importa a casa, não importa a cor da roupa, como você colocou, mas o ambiente mãe. Como essa mãe está para ser mãe? É nesse ponto, dei uma travada aqui, é nesse ponto que, como o Romildo comentou na última live que a gente fez,
que a gente não fala muito do pai, mas é nesse ponto que entraria um pai suficientemente bom também. É nesse ponto que entra o apoio, a família, para dar essa base para que essa mãe esteja bem, para não sobrecarregá-la, para não fazer com que ela se sinta cansada demais. A gente precisa ajudar, a gente precisa aliviar, a gente precisa também manter o diálogo, igual a Eliane falou, que não se ensina a dialogar. A gente precisa manter o diálogo para saber o que ela aguenta, o que ela não aguenta, se tá tudo bem para ela da forma como está sendo feito, como que ela quer que seja feito, se para ela, ó, posso pegar o seu bebê, posso dar um banho no seu bebê, posso, porque existem as pessoas que chegam, entram, aí eu já tenho a minha experiência de ser mãe, então para mim essa é a correta, então eu vou entrar na tua casa, eu vou ser a mãe do seu filho conforme eu fui para os meus filhos, sem te perguntar se eu posso, se você quer saber, se você quer ouvir, se você quer esse meu cuidado, essa minha invasão. Então, esse ambiente, quem faz são os de fora. Então, as pessoas, elas têm que se posicionar, elas têm que saber até que ponto a gente pode ir nesse tipo de situação. Com certeza. E isso entra também no cuidado para com essa mãe. Que essa mãe ela precisa ser cuidada para que ela seja capaz de cuidar dessa criança que tá aí, né? E que vai depender desse cuidado por muito tempo. Então, não é só quando é bebezinho, acabou de nascer, é um cuidado que perdura anos aí. Até a criança ter autonomia suficiente para falar o que deseja, falar as suas necessidades. E pensar nesse manejo, esse cuidado todo, é necessário para a gente entender as necessidades da mãe suficiente. Que não vai ser a mãe de revista, que não vai ser a mãe igual a mãe. Então, assim, ela foi filha, mas ela não vai repetir, talvez, o que a mãe dela fez com ela. Uhum. Né? Exatamente. E aí a gente adentraria também na questão que a mãe, essa mãe que está se permitindo ser mãe, não sei se de primeira viagem, mãe de segunda viagem, ou como está, mas que ela pode ter falhas, que ela vai errar, e que tá tudo bem errar uma vez ou outra, tá tudo bem, ela pode buscar acertar, ela pode buscar mudar, ela pode buscar fazer de uma outra forma. Não vai ser crucificada, não é o fim do mundo, entende? A criança, a gente vai conseguir passar por essas falhas, vai conseguir lidar com essas falhas, trabalhar e se desenvolver. Porque a gente escuta muita gente falando, mas do jeito que você está fazendo, você vai fazer que essa criança fique traumatizada, vire um delinquente, que essa criança... E aí entram inúmeros, né, vai acontecer isso. E aí essa mãe entra em desespero. Então, as mães, ela precisa saber que ela, para exercer a maternidade dela da forma como ela está exercendo, ela vai sim errar uma vez ou outra, ela vai fazer algo que o filho não vai gostar em alguma situação, mas que ela pode reparar isso, que ela pode prosseguir dali a partir de uma reparação. Sim, e é interessante falar das falhas, porque pode acontecer da mãe estar doente também. E a mãe está aí por alguma situação não conseguindo oferecer o manejo adequado naquele momento. Mas se ela for capaz de sustentar depois que ela melhorar e reparar isso, tende a ter muito sucesso. O que a gente tem que analisar é que essas falhas acontecem muitas vezes. São muitas falhas, elas se repetem. Às vezes é uma falha pequena, mas ela se repete com frequência. Então, isso a gente tem que considerar. Então, são falhas, às vezes, da mãe não estar bem e aí querer dormir um pouco mais e dar um leite para a criança na hora que ela não quer. A maneira de manejar a criança no próprio colo, como ela segura, se ela está olhando talvez um telefone enquanto amamenta. Então, a gente pode falar também do alimento e do alimentar. Oferecer o aleitamento, a mamadeira, o peito, não é só dar comida, não é só encher a barriguinha da criança. É todo um momento de troca de afeto, de troca de olhares, que são importantíssimos para o desenvolvimento dessa criança e também para uma estruturação afetiva dessa relação que está se criando. Essa parte do alimentar é uma cobrança muito grande em cima das mães. E hoje em dia a gente vê algumas mães
que optam por não amamentar. Ela fala, não quero, não vou, e é um direito dela, é uma escolha dela. A gente vê essa invasão de muitas pessoas falar, mas vai ficar doente, mas não sei o que, essa criança não vai desenvolver com saúde, essa criança vai precisar de cuidados médicos. Então, assim, a maternidade do outro não é a sua maternidade. Então, nós temos muitas mães que não conseguem amamentar e se sentem menos mãe por isso, pelas cobranças sociais, pela imposição do outro. Há mães que não conseguem esse cuidado afetivo muito rápido. Existem mães que entram em depressão pós-parto e não conseguem ter esse cuidado com a criança. Ela precisa de mais cuidado ainda com ela, para que ela consiga passar por isso e cuidar da criança. Então, são nuances que essas mães enfrentam que nós não conhecemos a realidade a fundo, porque só conhece quem vive, né? Então, cobrar de alguém como você acha que deve ser uma maternidade, como você idealiza ou como foi a sua maternidade, é muito errado e é muito pesado para essa pessoa que está se descobrindo mãe, que está criando um vínculo com a criança, que tem que cuidar, que tem que dar afeto e que tem que ter essa responsabilidade muito rápida. São 9 meses gerando, mas aí a partir do momento que nasce é outra realidade, entende? Então essa mãe, ela tem o direito de ter as falhas dela, ela tem o direito de exercer a maternidade dela, ela tem o direito de cuidar do filho dela da forma como ela acha que é o melhor, da forma como ela acredita que a criança vai se desenvolver bem. Então ficar cobrando, ficar retrucando, ficar impondo que talvez a forma como ela esteja fazendo não seja a melhor de todas, não vai ajudá-la, não vai fazer com que ela passe um download automático de como ser mãe no século XXI e como o Romildo falou ali, precisa trabalhar e dar conta da maternidade e precisa de voltar à rotina e precisa de todas essas coisas. Então, como pensar nessa mãe, como cuidar dessa mãe? Ela precisa ter um ambiente de apoio. Aí, hoje em dia, temos creches, temos inúmeros outros instrumentos terceirizados para dar ajuda nessa criação. Mas mesmo assim, como que fica essa mãe, Ana, quando ela tem que retornar ao mercado de trabalho, quando ela tem que retornar à vida ativa dela e tem essa criança para ela cuidar? Eu acredito que tudo é um processo. Então, esse retorno da mãe para sua vida particular, vida extra-mãe, né, que é o trabalho, seus afazeres, além da maternidade, é preciso haver uma preparação para que ela se sinta confortável em ir e deixar a criança. Até porque a gente pode pensar na atenção que a mãe fica de devoção, de cuidado extremo para com seu bebê ainda pequeno. Então, no Brasil, a gente pensa assim, a licença maternidade é de 6 meses. Algumas mães tiram antes do nascimento 1 ou 2 meses. Então, ela tem, sei lá, até os 4 meses de vida do bebê com o bebê. Ainda é muito pequeno. Ele ainda depende muito dessa mãe. Embora a gente consiga, dentro da legislação, que a mãe amamente em intervalos do seu trabalho, mas é todo um processo que precisa ser internalizado nessa mãe, de que ela vai ter que deixar esse bebê com alguém que ela se sinta confiante, em alguém que ela possa confiar mesmo, de entregar a sua criança e preparar esse momento. Não é algo que vai acontecer de hoje para amanhã, por exemplo. Ah, amanhã eu vou trabalhar, pronto, acabou. Não, é todo um processo que precisa ser trabalhado, até mesmo para que a mãe se sinta confiante e transmita confiança para a criança. Porque ela sente muitas vezes o que está acontecendo ao seu redor. Então, pensar nesse processo de preparação. Aqui no Brasil, a gente tem pouquíssimas empresas que têm um espaço que essa mãe pode levar essa criança para o ambiente de trabalho e deixar lá, que vai ter uma cuidadora e ela vai conseguir sair e amamentar essa criança. Lá para fora, em outros países, principalmente nos Estados Unidos, é mais comum ter essa parte na empresa, onde a empresa se preocupa com esse cuidado, que vamos ver como uma preocupação, né, com esse cuidado com essa mãe, em que ela consegue levar a criança para o ambiente de trabalho e tem um espaço específico para crianças nesse ambiente de trabalho. Eu acredito que essa mãe conseguiria trabalhar mais tranquila, mais calma, diante da situação de saber que o filho está ali, está ao alcance, ela pode parar aqui, ir lá, verificar, amamentar e ver como que está. Então seria algo realmente interessante a se pensar
nesse nível. Como que está o mercado para essas mães? Tem mães que são demitidas logo após voltar da licença maternidade, tem mães que quando voltam para o ambiente de trabalho não conseguem se adaptar e acabam pedindo demissão para ficar em casa cuidando da criança. E aí como que fica a saúde mental dessa mãe, de ter que parar de trabalhar? Como que é a situação financeira dela ter que parar de trabalhar para ficar com a criança, porque ela não consegue desfazer esse vínculo ou alongar esse espaço de tempo onde ela vai ficar longe da criança, não tem confiança em deixar com uma outra pessoa, às vezes não tem familiares que ajudem ou auxiliem nesse processo, muitas vezes o companheiro ou a companheira também trabalha, e aí entra nessas nuances de como que eu vou fazer agora? Será que eu confio em alguém? Será que vai dar tudo bem eu deixar? Como que ela fica estando longe? Então são pontos que a gente tem que ir pensando nessa mãe. Como que ela lida com isso? Como que ela fica com isso, né? E é interessante a gente pensar até em reflexão para políticas públicas mesmo, porque as nossas legislações hoje são muito limitantes, questões de saúde, essa mãe muitas vezes ela fica horas numa fila de posto médico aguardando atendimento para o seu bebê que está com algum mal-estar, por exemplo. Isso pode gerar um sentimento de culpa imenso para essa mãe. Porque, poxa, meu bebê está com dor e eu não posso resolver, eu não dou conta. E essa espera, muitas vezes, é angustiante. E aí, a gente pode pensar também nas angústias dessa maternidade, que por algum momento se torna presente. Como que essa mãe ela tem amparo não só da família, mas também do Estado, da questão do trabalho, para conseguir ser essa mãe suficiente hoje. Então, são grandes desafios que a gente precisa repensar, incluindo o não ser perfeita, porque acontecem situações que fogem do controle. Sim. E aí, muitas vezes, a culpa vem, a angústia vem. Como que ela lida com isso? Aí entra justamente o que você falou da saúde mental, como está a saúde mental das mães. A Luciana fez uma pergunta aqui, Ana, que é bem interessante, ó. A mãe, durante a fase de amamentação, passando por muito estresse, ela pode passar esse mal-estar para o bebê? Se a mãe é o ambiente da criança, se é nele que a criança se espelha e tudo mais, o que você acha? Começando que o estresse movimenta um monte de hormônio, né, nessa mãe. Cortisol, adrenalina. Então é possível sim, pelo leite, esses hormônios irem para esse bebê. E aí, além do leite materno, a gente pensa nessa mãe, ela vai segurar o bebê, vai aninhar esse bebê se ela está estressada? Ela vai conseguir se separar, fazer uma cisão? Estou com meu bebê, não estou mais com raiva, não estou mais estressada. Não tem como. Então, infelizmente, acaba transmitindo sim. Pensando pelo lado da abordagem ao lado dos coleguinhas que fala que o ambiente modifica o homem, também, você imagina uma criança estar num ambiente em que a mãe está estressada o tempo todo, que a mãe não consegue lidar e passa essa frustração para a criança também, né? A Eliane colocou aqui a questão do direito da criança também de ser amamentado. É complexo, porque também é um direito do bebê ser amamentado, mas pensa no direito da mulher em não ser mãe, já que a maternidade é repleta de necessidades que não são só dela, mas esse novo ser também. Também é esse o ponto. A partir do momento que você aceita exercer uma maternidade, ou que você está ali exercendo ela, você tem que saber que tem um outro serzinho ali que também tem direitos e também tem essas questões. Mas aí, vamos pensar em como que seria uma mãe amamentando numa amamentação imposta, onde ela não quer estar fazendo, onde não é algo que ela gostaria, é o corpo dela, mas também é o corpo da criança que precisa. Como que fica o psicológico dessa mãe ao amamentar, esse momento de amamentar, do manejo, do cuidado, uma amamentação que ela não quer estar fazendo, entendeu? A partir do momento que para ela é algo que vai causar uma dificuldade, um transtorno, um sofrimento. A gente pode pensar que se torna um ambiente desagradável. Exatamente. Um ambiente desconfortável. Que a criança ela vai sentir que ela está sendo segurada, talvez não de qualquer jeito, mas não está adequado. Porque quem está ali de ambiente está ali naquele momento forçado, compulsoriamente, sem ser um desejo seu. Então, assim, a criança tem o direito de ser amamentada.
Mas existem outras formas de amamentar senão o seio. Então, existe mamadeira, hoje existem, eu vi na internet, existe para o pai, inclusive, uma prótese de silicone com textura de pele que dá o leite para a criança. Exatamente. Então, é o toque, não é o seio em si, mas é o toque, é o aninhar a criança no seu colo, é o preparo para esse momento. Então, a mãe desliga do mundo, desliga a televisão, coloca o celular para longe, o telefone, se afasta, para se devotar para esse filho. Então, se ela não se devota o suficiente porque ela não quer, é desagradável. Na nossa abordagem, né, o Winnicott, ele fala muito desse processo de amamentação. Essa mãe, o ato de amamentar é muito mais valioso do que o leite. Entendeu? A forma como essa mãe amamenta, o cuidado com que ela se senta e ela pega essa criança, é um momento, é um elo, é uma ligação. O seio está ali para a criança, assim como a criança está ali para o seio. Então, essa mãe, ela precisa saber que ela está amamentando o filho dela, não precisa ser do leite dela. Pode ser um leite comprado, pode ser uma mamadeira, pode ser uma chuquinha, pode ser aqueles bicos de silicone que a mãe adapta e alimenta a criança. Então, pode ser de inúmeras outras formas. O importante é como ela vai fazer isso, o afeto que ela vai estar dando para essa criança, a atenção. Existem as mães, eu já vi inúmeras mães, que ela pega a criança para amamentar, e aqui está a criança mamando, e aqui está a mãe no celular, aqui está a mãe no fogão, aqui está a mãe fazendo inúmeras outras coisas. Como que fica a alimentação dessa criança? Como que essa criança se sente ali no momento? Ela não é prioridade nenhuma dessa mãe, entendeu? Nenhuma. Ela está ali e a mãe está fazendo inúmeras outras coisas sem dar a atenção devida para essa criança, né? Sim, e é interessante isso que você falou, porque às vezes passa tão batido que a mãe não se dá conta. Ela está tão automático, tendo que executar essas inúmeras funções de trabalhar, de cuidar de casa e de ser mãe também, que ela não se dá conta. Então, assim, em que momento ela tira para refletir sobre a sua postura como ambiente? Em que momento em que ela para e pensa assim, nossa, meu filho precisa talvez de um olhar, né, de um cuidado diferenciado, que não, eu vou deixar a comida para depois e vou alimentar primeiro ele. Então, assim, esse momento de refletir sobre a maternidade precisa acontecer. Precisa Exatamente. existir. As pessoas precisam ter essa noção, igual a Luciana contou, essa informação deveria chegar para todo mundo, né? Mas aí, muitas vezes a gente percebe, por exemplo, na clínica, não sei se com a Ana acontece assim, mas é raro os pais participativos das sessões dos filhos, é raro os pais que vão até a orientação de pais, normalmente está muito ocupado, tem muitas outras coisas, tem muito... Então, assim, a maioria das vezes, quem está ali é essa mãe. A maioria das orientações que tem, quando você fala, vamos falar, o agosto dourado, por exemplo, que vai falar sobre a alimentação, os pais já automaticamente falam, não é para mim, é para o pai também. Cadê o pai? O pai não ajuda, pai cria junto, o pai tá ali. Eu sou a pessoa mais contra essa fala de falar, o pai está me ajudando. Ele não está te ajudando, ele está fazendo a obrigação dele, o dever dele como pai. E aí pensar também assim, questão na clínica, eu vejo isso, e além disso, a mãe muitas vezes chega na terapia porque o pediatra observou que a criança não estava se desenvolvendo como deveria. A mãe muitas vezes não se dá conta, precisa que o pediatra perceba que na linha do desenvolvimento, do amadurecimento da criança, algo está errado. E que é emocional, que não é nada biológico. Então, assim, esses pontos precisam ser revistos dessa maternidade. Sobre esse pai, então, assim, muitas vezes, talvez o pai não exista, mas precisa ter alguém, precisa ter a mãe da mãe, o pai da mãe, o irmão da mãe, precisa. A mãe sozinha não dá conta. E ela não é obrigada a dar conta. Além de tudo, essa mãe, como a Eliane contou ali atrás, ela é um ser humano. Né? Ela tem sentimentos, ela tem frustrações, existem aquela frustração da maternidade real, né? A maternidade ideal. Então,
sonha, planeja, porque vai ser dessa forma, porque eu vou fazer desse jeito, porque eu vou amamentar até os 3, 4, 5, 6 anos, porque eu vou tudo. Aí acontece de, na hora de amamentar, não conseguir amamentar. Aí vem a frustração. Acontece de, na hora de ter a criança não ser a criança sonhada, a criança planejada, a criança que a mãe idealizou ali por 9 meses. E aí vem aquela criança. O que você faz? Aí muitas mães, igual você falou, não percebem porque não está olhando para o filho real, está olhando para o filho ideal. Então, ou às vezes não quer. Ah, tá adoecendo, ou tem algum transtorno, ou tem alguma síndrome, alguma coisa. Eu não quero ver. Eu não quero enxergar o meu filho real. Eu quero ficar idealizando uma criança que não é a minha ali, que está na minha frente. Então, não enxerga a criança, não olha para ela conforme ela é. Assim como ela se idealiza também como mãe. Então, ela vai buscar lá na novela um exemplo de mãe. Nossa, aquela mãe é perfeita, eu quero ser igual àquela mãe. E ela não considera as suas parcelas humanas, as suas parcelas reais que vão estar interferindo nessa relação. Então, assim como o filho real difere, acho que muito, bastante do ideal, porque o parto às vezes é sonhado e planejado como num filme, muito romantizado. E aí depois tem pontos, tem cicatrizes, tem inchaço, tem uma série de situações que machucam mesmo fisicamente essa mãe. Então, sei lá, uma cesariana, por exemplo, às vezes a mãe não consegue se sentar para amamentar seu filho. Ela pode se sentir uma péssima mãe desde aí, por exemplo. E pensar nessa realidade e idealidade sempre para as duas situações. O bebê ideal, o bebê real, a mãe ideal, a mãe real. O que tem? O que existe de fato? Né? Para a gente, a partir daí, pensar na maternidade como relação única. Bebê, o filho é único, não existe uma criança... Você pode ter, sei lá, um monte de filho, nenhum vai ser igual ao outro. Exatamente. A Eliane comentou ali que amamentar às vezes dói, literalmente. Sim, existem mães que não conseguem porque acabam entrando em... Não queria entrar nessa parte, né, mas tem muitas mães que acabam... Já vi relatos de perder o bico do peito no processo de amamentação, porque machucou muito, e aí a mãe insistiu no sofrimento, e aí acabou passando por esse processo. Existem muitas mães que o sofrimento é tão grande que acabam criando uma aversão a pegar a criança no colo por causa do processo de dor no amamentar. Existem muitas mães que desistem antes mesmo de começar na primeira dor, porque não querem passar por esse processo dolorido. Então, cada mãe é uma mãe, cada uma vai saber a sua realidade ali, né? Já atendi mãe que falou, eu comecei a amamentar na primeira semana, empedrou e eu não quis mais. E aí eu tomei remédio para secar e comprei uma lata de leite. E aí eu vou falar para aquela mãe, mas você tá errada. Ela não quis, é uma dor que ela tentou passar e ela não quis. E ela começou a se esgotar fisicamente e psicologicamente falando. E uma mãe esgotada física e psicologicamente, ela não é um bom desenvolvimento para a criança. Ela precisa saber também o limite dela, até onde ela aguenta ir naquela dor, até onde aquilo realmente é necessário ao extremo para a criança e para ela passar. Porque às vezes é um sofrimento que vai causar muita angústia, que vai causar uma raiva, digamos assim, da situação de amamentação, do cuidado com a criança. Então, o desgaste psicológico pode ser muito maior. E a gente pode pensar também, Ellen, a que preço, a que custo essa maternidade exige dessa mãe. Então, vai ser um ambiente realmente bom se a mãe tiver com dor? Eu acredito que não. Então, considerar as parcelas individuais, considerar essas parcelas de dor e de angústia como reais mesmo. Então, a Organização Mundial de Saúde preconiza, né, que as mães amamentem somente com leite materno até os 6 meses da criança. Ok, é um ideal. Mas o real não é esse, não é para todo mundo, não é para toda mãe. E tudo bem não ser. Exatamente. Tudo bem não ser assim para todas. Então, o seu bebê, talvez esse preço de amamentar obrigatoriamente seja muito caro depois. Porque a criança sente esse sofrimento, ela sente essa dor, a mãe está desconfortável,
já não consegue mais segurar esse bebê de um jeito que fique legal. Então a gente precisa considerar sim a dor da mãe. Então, essa maternidade, essa mãe, essas questões que entram, é algo que sempre vai existir muita cobrança social em cima. Se você chegou numa certa idade e ainda não tem filho, mas cadê os filhos? Mas vai ficar para titia? Mas por que você não tem filhos ainda? Se você se casou e não tem filhos, mas cadê a criança? Logo, vamos. Se tem só um, você vai deixar só com um, mas deveria ter dois para fazer companhia para esse. Se você resolve que você vai ter filhos antes do casamento, mas por quê? Mas você tem que casar para ter um filho. Então, as cobranças, elas vão sempre existir. Essa mãe, ela vai sempre ser cobrada, sempre vai ser colocada contra a parede nesse contexto. Independente do que ela resolva fazer, ou da forma como ela decida criar o filho dela, ela vai ser cobrada, ela vai ser questionada, as pessoas vão olhar e vão falar, mas tá errado, mas você não deveria fazer assim. Então, assim, essa mãe, ela precisa ser uma mãe só pro filho dela, ela não precisa ser uma mãe que responda à subjetividade, às imposições, às projeções de outras pessoas. Então, nesse contexto de mãe, nesse contexto de mãe suficiente, como a gente estava falando, ela tem que ser suficiente para o filho dela, ela tem que satisfazer, ela tem que estar ali para o filho dela, para essa relação, é a mãe para o filho e o filho para a mãe. Ela não é mãe do filho de outras pessoas, ela não é para exercer um papel que não é dela, que não cabe a ela. Então ela tem que exercer aquele papel que ela está fazendo de forma correta ou da forma que ela acha que é o melhor, só para o filho dela. Uhum. E pensar também na questão de tempo. O tempo que essa mãe devota, né, para essa criança, o tempo de atenção total, o quanto que a gente sabe que a criança nos seus primeiros dias de vida, ela exige uma carga muito grande. A mãe não consegue tomar um banho de meia hora, a mãe não consegue se alimentar direito porque a criança exige mais dela. Mas por quanto tempo que isso dura? Então não, isso não dura para sempre. Isso é no começo. A gente talvez entender que uma criança recém-nascida, o tempo que ela tem de vida é o total. Então, 10 minutos seja metade da vida dela. Então, se 10 minutos ela ficar distante dessa mãe, ela pode sentir que ela perdeu parte da vida dela. Mas quando ela tiver com um ano, não. 10 minutos já é muito pouco perto de um ano de vida. E assim progressivamente. Conforme a criança cresce, menos ela tende a precisar dessa mãe. E o ambiente tende a se expandir. A mãe tem que abrir esse ambiente para as outras pessoas, para a sociedade, para os lugares que a família costuma frequentar. Apresentar o mundo para essa criança também é ser suficiente. Pensando que essa criança vai ser acolhida não só pela mãe, mas por todas as outras pessoas e os outros espaços que farão parte do dia a dia. Exatamente. Então, dentro desse aspecto todo que a gente está falando, essa mãe, ela pode ter sim falhas, essa mãe, ela pode errar, essa mãe, ela vai aprender muito nesse processo de maternidade, ela pode ter um segundo filho se ela quiser ter, e aí ela já vai saber algumas coisas, mas não vai ser igual no segundo filho, porque uma criança não é igual a outra, a subjetividade de uma criança não é igual a outra, demandam coisas diferentes, ela vai ter que aprender a ser mãe de novo. Algumas coisas ela já vai ter ali. Outras ela vai ter que reaprender com a convivência, com a nova criança dela. Então, acredito que o ser mãe suficiente, ela está realmente disposta a saber que mesmo errando, ela pode acertar, ela pode buscar, ela tem que satisfazer as necessidades dessa criança e também as delas. Então, ela tem que saber que não adianta ela querer ser o que ela não é, ela querer buscar uma mãe que ela não vai dar conta de manter, entende? Então, ela tem que saber o limite dela também. E para isso, existe a orientação de pais na psicoterapia, na pediatria também tem a orientação de pais. Existem inúmeros recursos que essa mãe pode buscar para que ela consiga, o mais saudável possível, exercer essa maternidade. E falando em orientação, é interessante pensar que a criança, desde muito pequena, sei lá, 2 meses, 3 meses, quando ela começa a enxergar o mundo, quando seus olhos começam a se abrir para as cores, para as luzes, já é possível perceber o desenvolvimento, se está adequado ou se não está. Então, por que não a mãe procurar um auxílio desde quando esse bebê é pequeno? Precisa esperar chegar à idade de falar,
a idade de andar, para daí perceber que algo não está legal. E outro sentido também desse auxílio é saber que existem profissionais capacitados, com técnica, com embasamento, que talvez não são pais, que talvez não tenham passado pela experiência de cuidar de um bebê seu, mas que estuda, que se devota para ajudar essas pessoas, essas mães. A Eliane está perguntando, Eliana, quando você é mãe de filho casado ou na faculdade, essa maternidade é mais fácil? Ainda é possível se cobrar? Eu não diria que é mais fácil, talvez seja diferente, é uma maternidade diferente, né? A cobrança, as mães sempre vão se cobrar em qualquer aspecto, em qualquer situação. Depois que o filho está casado, será que eu eduquei o suficiente? Será que ele está tratando bem? Como que será que ele está? E aí, quando elas viram avós, parece que elas querem exercer a maternidade de novo, e o que não é algo legal, né? Porque aí você já não é mais a mãe, aí você é a avó. Aí você deixa a outra mãe exercer a maternidade dela, por favor. Exato, né? Pensar de novo, na intrusão. Porque isso é se colocar numa relação que já não é mais a sua. Os papéis, quais são os papéis a serem exercidos aí? E Exatamente. a questão da idade, uma mãe muito nova, ela vai ter um tipo de experiência. Porque ela vai se descobrir como adulto, ela vai se descobrir como mulher, vai se descobrir como mãe. Uma mulher já mais madura, ela já tem a experiência de ser mulher, de ser adulta, de viver num ambiente de trabalho e tudo mais. Mas a experiência de ser mãe vai ser única, porque ela não teve experiências anteriores e decidiu nesse momento ser mãe. Exatamente. Então, nessas questões, eu acho que mãe vai ser sempre aquela pessoa que está em processo de descoberta. Ela vai sempre se descobrir em qualquer etapa que ela escolha ser mãe, né? Ela vai se descobrir, ela vai aprender, ela vai reaprender, ela vai se reinventar como mulher, porque é um outro lado, uma outra faceta dessa mulher que é colocado em jogo, digamos assim, né? Então, o ser mãe é você também estar aberto para mudanças, é você saber que as coisas elas não precisam ser sempre da mesma forma. Você não precisa exercer a maternidade que a sua mãe exerceu com você. Você pode fazer diferente, você pode fazer da mesma forma se foi bom para você, para o seu desenvolvimento. Então, é você saber que é você que vai delimitar a sua capacidade ali. Sim, e também na questão do ambiente lá que a gente já falou, mas é interessante a gente colocar que a mãe é quem apresenta a criança para todo o resto do mundo. Então, o primeiro ser que a criança conhece é a mãe. É o cheiro, o toque, e a partir da mãe que ela vai conhecer o resto. Então, essa mãe precisa sim se sentir bem para viver esse momento de ser o único ambiente e depois de abrir outros ambientes possíveis. E sempre vai ser diferente, porque uma mãe de, sei lá, vários filhos, cada filho nasce em uma época, cada filho nasce em um momento histórico. Então não tem como o filho mais novo o mais velho ter as mesmas coisas que o mais novo, porque eram momentos da história diferentes. Ela vai precisar adequar, ela vai precisar manejar tudo isso e ter esse cuidado, esse suporte para auxiliar esses filhos a conhecerem esse mundo que a cada dia é novo também. Exatamente. E nessa situação do cuidado, do manejo, ela também tem que saber que mãe também pede ajuda, né? Mãe também cansa, mãe também fica fadigada, mãe também tem inúmeras outras responsabilidades. Então, a mãe ela pode pedir ajuda, ela pode ser ajudada nesse contexto de ser mãe e receber uma boa orientação. É óbvio que não é qualquer orientação, que não é com qualquer pessoa que você vai buscar esse auxílio, né? Mas essa mãe, ela tem que se permitir falar, eu estou precisando de ajuda, eu estou cansada, eu vou buscar um auxílio em uma outra pessoa para que eu consiga continuar exercendo a minha maternidade. Porque ser uma mãe suficiente não é ser uma mãe perfeita. Até porque não existem mães perfeitas, né? Sim, você falou do cansaço, é interessante pensar que estar cansada desse movimento de ser mãe, desse processo,
não é de maneira alguma, não pode ser interpretado como cansaço do filho. A mãe não está cansada do filho, de ter o filho, mas ela está cansada das suas tarefas. Ela está cansada do seu dia a dia, da sua rotina, de não poder ter seu banho demorado, por exemplo. Exatamente. Ela não é aquela coisa que eu cansei da maternidade. Ela cansou do peso de algumas coisas que tem, porque são cobranças novas, são buscas novas. É um serzinho pequenininho que precisa dessa mãe 100% do tempo, né? Então, ele demanda muito cuidado. Então, essa mãe, ela pode sim olhar e falar: eu estou cansada dessa rotina, desse peso, dessas coisas. Não da criança. Ela não vai falar para você: eu estou cansada da minha criança. Eu estou cansada do que advém com esse pacote, com essas responsabilidades, com essas mudanças, com essas cobranças, entendeu? Então, cobrar muito uma mãe não ajuda, muito menos alivia. Querer dar muito pitaco na vida de uma mãe também não ajuda e também não alivia. Pode fazer, como eu já falei, com que ela se sinta errada, com que ela se sinta que ela não é a mãe correta para o filho dela, né? A Eliane falou aqui que ela recebeu muita ajuda da mãe dela, né? Que bom que te auxiliou nesse processo e que ela tá doida para ajudar a nora. Então aí, Eliane, você veja se a sua nora vai aceitar da mesma forma que você aceitou da sua mãe essa ajuda, entende? Porque a gente tem que também saber se o outro está nos permitindo adentrar e ajudar. E a gente só ajuda quem quer ser ajudado. E a ajuda também tem que ser suficiente. E o suficiente é o quê? É na medida em que é pedido, solicitado. Não é além. Então, assim, você não se desdobra para fazer o que você gostaria que tivesse sido feito por você. Não. Você faz o que o outro precisa. Exatamente. Às vezes, o que você queria na hora da sua maternidade não é o que ela quer na maternidade dela, né? Não é uma especificação, especificidade da necessidade dela ali no ser mãe, né? Uhum. Quando a gente fala insuficiente é justamente isso. É o na medida. Não é o que sobra, não é o que falta. É o necessário. Então a gente não precisa ter uma casa chique, com móveis planejados e tudo mais. Não. A gente precisa ter uma mãe que acolha o seu bebê. Que esteja pronta, que esteja saudável para aninhar seu bebê no seu colo. A gente não precisa que essa mãe seja tão perfeita que nunca permita que sua criança chore de fome, por exemplo. Até porque a criança precisa experimentar a angústia de sentir a fome. Para ela saber Então, o a que ela criança está precisa... sentindo. Exato. E aí dar a liberdade para a criança de sentir e de existir. De não ser além do que ela precisa. Não é o evitar todas as dores. Eu já vi situações na clínica que foi bem interessante, da mãe que dava remédio para a criança não ter cólica. Mudou a alimentação, deixou de comer feijão, repolho, enfim, vários alimentos. E dava remédio para a criança não ter cólica. Então, assim, quem garante que aquela criança teria cólica? Que ela passaria pela experiência de sentir essa dor. Então, o quanto que isso foi invasivo naquele E outra momento. coisa, né? O medicar uma criança, né? A gente só medica em necessidade, a gente não medica dessa forma. Então, tem que ter essa cautela também. Porque a gente medica se ela sentir dor, né? Então, medicar para ela não sentir dor, você está dando algo que não é necessário ainda no organismo dela. Sim, e a medicação é um exemplo, mas quantas outras coisas são feitas? Roupa demais quando tá calor, ou um banho quente demais porque tá frio, sabe? Coisas que são intrusivas, que de alguma forma são além do necessário. Sim. Uma mãe super protetora, ela não vai contribuir com o crescimento do filho, infelizmente. Que protege demais, que coloca plástico bolha em todas as pontas e arestas e tampa todas as tomadas, ela não vai dar o potencial para a criança desenvolver, porque ela está sendo além de suficiente. Ela está sendo muito mais do que o suficiente. Até porque também essa mãe ela precisa saber que ela não vai estar 100% do tempo presente.
Então, ela tem que criar uma criança que também se torne independente, né? Na maioria das situações. Essa criança precisa de um desenvolvimento, essa criança vai crescer, essa criança, ela vai ter que ficar sem a mãe em algumas situações, vai ter que ser cuidada por outras pessoas. Então, como os outros vão lidar com uma criança que só quer a mãe? É uma criança que depende 100% da mãe, que só toma água se for com a mãe, que só vai ao banheiro se for a mãe que levar. Então, como que cresce esse indivíduo e como que ele entra na vida, na adolescência ou na vida adulta, essa dependência toda da mãe, não saber fazer as coisas, porque tudo a mãe faz, tudo a mãe coloca ao alcance, tudo a mãe oferta. A mãe, às vezes a criança não pede, às vezes a criança não fala, mas ela sabe que a criança está precisando daquilo. Então aí ela cria uma dependência desnecessária. Exato, e a gente pode ver o quanto de casos de criança que existem assim. Por uma questão de que a mãe não sentiu que talvez na infância dela a mãe dela faltou, e aí agora ela dá além. E pensar nisso, né? O quanto que o necessário é o que é pedido, é o que a criança pede. Quando ela não fala, ela chora. Quando ela tá com dor, enfim, ela chora. Se a mãe não der esse espaço, for além do suficiente, também não vai ser bom, até porque a mãe também vai se cansar muito mais. Ela vai estar numa devoção tão intensa que para ela realmente vai ser exaustivo ser mãe. Porque ela está na busca, né, de ser a mãe perfeita. Exatamente. E aí, novamente, pontuando, não existe mãe perfeita. Ser uma mãe suficiente não é ser uma mãe perfeita, longe disso. É você aceitar que você vai ter falhas, e eu acho que fica até mais leve quando a pessoa aceita que vão ter falhas, vão ter erros. O importante é não ter falhas consecutivas. Ela aprender no primeiro, aprender e mudar a forma de lidar, de fazer, de tratar, de trabalhar com essa criança. É você se permitir errar, mas também se permitir corrigir o erro. Sim, haverão falhas que a mãe não vai ter o controle. E ela vai ter que entender que é um curso natural da vida e que a criança vai sobreviver. Vai haver um momento em que a mãe vai acordar um dia e vai estar resfriada e talvez não dê o manejo suficiente, o manejo adequado. Mas que daqui 1 ou 2 dias ela vai estar melhor e ela vai poder reparar isso. Exatamente. Então, assim, Não é porque em uma situação ou outra você deixou a criança sem você por um determinado tempo que essa criança vai crescer traumatizada por aquilo, que ela vai ter processos e muitas outras coisas. É necessário, algumas vezes é necessário. Você pode reparar isso depois, você pode dar atenção e cuidado depois, entendeu? Mas de algumas situações, algumas falhas, elas são necessárias para o desenvolvimento da criança. Ela também tem que entender que essa mãe não é um anexo dela, essa mãe é um ser humano, é uma outra pessoa que também tem as suas necessidades, também precisa ir ao banheiro, também precisa tomar um banho com a porta fechada, também precisa ter uma vida também com o pai, com o companheiro, a companheira, com quem quer que seja, entendeu? Então essa mãe, ela não é só mãe. Então a mãe, ela também precisa entender que ela não é só mãe. Existem outras cobranças sociais, existem outros ciclos, existem outras coisas que ela também tem que estar ali e tem que participar. Então o excesso de ser só mãe acaba pesando também, né? tanto o excesso quanto a falta. Então, a falta dessa mãe constante, a gente volta a falar de falhas. A mãe que sempre está ausente, a mãe que sempre deixa a criança com a avó, a mãe que sempre, não só para trabalhar, mas talvez para ir para uma festa, para ir para um barzinho. Uma vez na semana, ok, a criança não vai se traumatizar com isso, mas 2, 3, 4, todos os dias, o momento que essa mãe teria com esse filho, ela já não tem mais porque ela está vivendo só a sua vida particular. Gera uma falta que pode acarretar futuramente algum transtorno, algum sofrimento muito grande. Exatamente. Então, voltamos naquela questão. Tudo demais transborda, né? Ou a falta demais ou o excesso demais. Então, tem uma linha tênue, tem um limite, tem por onde a gente pode trilhar os caminhos que a gente pode sair fora ou não. Então, para isso, seria muito interessante
que a mãe, em situações de necessidade, que ela não se sente bem, que já está sobrecarregada, ou que as relações não estão saudáveis para ela desenvolver, que ela procure ajuda. Ou que alguém perceba e procure ajuda por ela, né? E oferte essa ajuda para ela. Com certeza. É muito importante reconhecer a sua impotência em alguns momentos, sua incapacidade de resolver todos os conflitos. Reconhecer que ela não tem manual de instrução de mãe, não tem manual de filho, ele não vem numa caixinha com manual de como usar, de como manejar. Então, é possível buscar sim, é necessário entender que pode, que isso não vai te tornar uma mãe ruim porque você procurou ajuda com o pediatra, com o psicólogo infantil, com alguém que entenda com base no conhecimento científico, teórico, técnico, como é o desenvolvimento infantil, do que a criança precisa, se está demais ou se está faltando. Exatamente. Reconhecer é importante. E Ana, eu tenho que nos lembrar que está acabando o nosso tempo. Passa rápido. Sim. Se a gente for falar de mãe suficiente, a gente fala de tanta coisa. O desejo de ser mãe, ou o desejo de não ser mãe. Ser mãe solo, que é uma realidade atual. Com quem que essa mãe solo conta. Muitas coisas pra gente falar. Exatamente. Então, para falar de mãe, a gente falaria muito, né? Então, agora eu não sei, eu chamo o Romilton para encerrar, ou a gente encerra? Como a gente vai fazer? O Romilton vai vir encerrar. Então, boa noite para quem fica. O Romilton vai fazer o encerramento com vocês e com a Ana. Tchau, Ana. Até uma próxima, tá? Tchau. Até. Gente, agradeço a participação da Ana, desde já, Ana, muito obrigado pela disposição de participar com a gente. Vou encerrar assim, Eliane, que eu sou o elemento castrador aqui nesse negócio e vamos precisar encerrar, mas por uma questão de tempo mesmo. E aí, só comunicando todo mundo, semana que vem, a Eliane quer participar mais, ela vai participar mais, né, dona Eliane? Semana que vem a gente vai ter a continuidade daquela live de outras vezes, que é a live sobre abusos sexuais e as consequências dessa agressão sexual, né, dessa ofensa sexual, melhor dizendo. Então, semana que vem, a Eliane e eu vamos falar de novo sobre as consequências do abuso sexual, da ofensa sexual. Então, aproveitando também para convidar todo mundo, quem não participou ainda da primeira semana online de psicologia, ainda está disponível no site da Estúdio. A Ana Cristina está lá, palestrando junto com a Eliane, a Ellen está lá e mais uma tantada, que eu não vou citar não, senão vai passar muito tempo citando. Participem com a gente e deem suas opiniões, porque a gente fez com todo carinho para ajudar as pessoas com diversos temas. O próprio tema do limite está lá também, importante para a formação das crianças e de um adulto saudável, né? E como nós estamos no mês de setembro, a Estúdio, junto com pessoas especialíssimas aí, a dona Ellen Cristina, a Eliane Azevedo, né, que são pessoas aí da nossa patotinha, a gente produziu uma minissérie que está disponível no YouTube para quem quiser assistir livremente, está lá, a minissérie Conta Comigo, da Estúdio. E quem quiser certificação da minissérie, por ter participado da minissérie, vai no site da Estúdio, se inscreve, participa e assiste. Eu não sei se a Ana teve a oportunidade de ouvir e participar lá com a gente. A gente fez com todo carinho para repensar essa questão do suicídio e a necessidade de trabalhar formas de prevenção da saúde mental. E aí entra o tema para as mães, né? Nós falamos da mãe suficiente, então, gente, para não chegar a casos extremos de lidar com suas angústias, conheça um pouco mais aí, entre em contato com a Ana nas redes sociais, com a Ellen nas redes sociais, ou nas redes sociais da Estúdio e tirem suas dúvidas sobre essa maternidade suficiente, sobre como ser essa mãe suficiente. Ana, suas palavras finais para a gente poder encerrar. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite novamente de estar aqui falando e levando informação. Muita gente comentou que essas informações precisam chegar, então a gente vai levar. A gente vai fazer mais coisas, vamos publicar sempre, falar sempre mais, para que chegue realmente a quem precisa saber, né?
Exatamente. Vai estar disponível no IGTV da Estúdio e também no nosso canal no YouTube para quem quiser assistir pelo YouTube. E fazendo o merchan, a Ana atende aqui em Ariquemes. Quem quiser fazer contato com a Ana, aproveita e faz seu merchan aí. Deixe seu telefone, como é que faz o contato com você, onde é que fica a sua clínica aqui em Ariquemes, ou se é de outra cidade e quer fazer online, como é que faz para conversar com você, para consultar com você. Então, eu atendo na Fisioderme, aqui em Ariquemes. O agendamento, informações é pelo WhatsApp, 99222 3534. Beleza, Qualquer gente? dúvida, qualquer coisa, pode entrar em contato. Tá ok. Agradeço a presença de todos e até quarta-feira que vem. Abração. Tchau, tchau. Tchau. E é para acabar e a live não acaba, gente? Então tá, vamos esperar acabar.